O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 129 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a profissão de fé na sua segunda sessão, Símbolos da Fé. E hoje leremos dos números 1005 a 1009. Morrer em Cristo Jesus. Para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. A morte. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé, ela é na realidade a paga do pecado. Para os que morrem na graça de Cristo, é participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também da sua ressurreição. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que volte ao pó a terra de onde veio, e o Espírito retorne a Deus que o concedeu. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. A morte é transformada por Cristo. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte, própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela, a assumiu em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Hoje, na nossa leitura complementar, como catequese, ouviremos a homilia do Papa Francisco, na Santa Missa em sufrágio dos cardeais e bispos falecidos durante o ano de 2015. Essa homilia foi proferida na Basílica Vaticana no dia 3 de novembro de 2015. Hoje recordamos os irmãos cardeais e bispos falecidos durante o último ano. Nessa terra, amaram a Igreja, sua esposa, e nós rezamos para que em Deus possam gozar da plena alegria na comunhão dos santos. Voltamos a pensar com gratidão também na vocação destes ministros sagrados. Como indica a palavra, consiste antes de tudo em ministrar, ou seja, servir. Enquanto pedimos para eles a recompensa prometida aos servos bons e fiéis, somos chamados a renovar a escolha de servir na Igreja. É quanto nos pede o Senhor que, como um servo, lavou os pés aos seus discípulos mais próximos, a fim de que, como ele fez, também nós o façamos. Deus serviu-nos primeiro.
o ministro de Jesus, que veio para servir e não para ser servido, não pode deixar de ser, por sua vez, um pastor pronto a dar a vida pelas ovelhas. Aos olhos do mundo, quem serve e doa parece um perdedor. Na realidade, é quando perdemos a vida que voltamos a encontrá-la, porque uma vida que se desprende de si mesma, perdendo-se no amor, imita Cristo, vence a morte e dá vida ao mundo. Quem serve, salva. Ao contrário, quem não vive para servir, não serve para viver. O Evangelho recorda-nos isto. Deus amou de tal modo o mundo, diz Jesus. Trata-se verdadeiramente de um amor muito concreto, tão concreto que ele chegou a assumir sobre si a nossa morte. Para nos salvar, ele alcançou-nos onde fomos parar, afastando-nos de Deus, doador da vida, na morte, num sepulcro sem saída. Este é o abaixamento que o Filho de Deus levou a cabo, inclinando-se como um servo sobre nós, para assumir tudo o que é nosso, a ponto de nos abrir de par em par as portas da vida. No Evangelho, Cristo compara-se com a serpente elevada. A imagem evoca o episódio das serpentes venenosas, que no deserto atacavam o povo a caminho. Os israelitas que tinham sido mordidos pelas serpentes não morriam, mas permaneciam vivos se fitassem a serpente de bronze que Moisés, por ordem de Deus, tinha elevado num poste. Uma serpente salvava das serpentes. A mesma lógica está presente na cruz, a qual Cristo se refere falando com Nicodemos. A sua morte salva-nos da nossa morte. No deserto, as serpentes provocavam uma morte dolorosa, precedida pelo medo e causada por mordidas venenosas. Inclusive, aos nossos olhos, a morte parece sempre obscura e angustiante. Do mesmo modo, como a experimentavam, ela entrou no mundo por causa da inveja do diabo, recorda-nos a Escritura. No entanto, Jesus não a evitou, mas assumiu-a plenamente sobre si mesmo com todas as suas contradições. Agora nós, olhando para ele, acreditando nele, somos salvos por ele. Quem acreditar no Filho terá a vida eterna, repete 2 vezes Jesus no breve trecho do Evangelho. Esse estilo de Deus, que nos salva servindo-nos e aniquilando-se a si próprio, ensina-nos muitas coisas. Nós esperamos uma vitória divina triunfante. Jesus, ao contrário, mostra-nos uma vitória extremamente humilde. Elevado sobre a cruz, permite que o mal e a morte se desencadeiem contra ele, enquanto continua a amar. Para nós, é difícil aceitar esta realidade. É um mistério, mas o segredo desse mistério, dessa humildade extraordinária, consiste inteiramente na força do amor. Na Páscoa de Jesus, nós vemos a morte e ao mesmo tempo o antídoto contra a morte. E isto é possível graças ao grande amor com que Deus nos amou, graças ao amor humilde que se abaixa, graças ao serviço que sabe assumir a condição do servo. Assim Jesus não só eliminou o mal, mas também o transformou em bem. Ele não mudou a realidade com palavras, mas com gestos, não na aparência, mas na substância, não na superfície, mas pela raiz. E fez da cruz uma ponte para a vida. Também nós podemos vencer com ele, se escolhermos o amor serviçal e humilde que permanece vitorioso para toda a eternidade. É um amor que não clama nem se impõe, mas sabe aguardar com confiança e paciência, porque, como nos recordou o livro das Lamentações, é bom esperar em silêncio o socorro do Senhor. Deus amou de tal modo o mundo. Nós somos levados a amar aquilo de que sentimos a necessidade e que desejamos. Deus, ao contrário, ama o mundo até o fim, ou seja, a nós tal como somos. Inclusive nessa Eucaristia, Ele vem servir-nos, conceder-nos a vida que salva da morte e enche de esperança. Enquanto oferecemos esta missa pelos nossos amados irmãos, cardeais e bispos, peçamos para nós aqui ao que nos exorta o apóstolo Paulo. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra, ao amor a Deus e ao próximo, mais do que às nossas necessidades. Não nos preocupemos com aquilo que nos falta aqui na terra, mas com o tesouro lá de cima. Não com aquilo que nos serve, mas com o que verdadeiramente serve. Que seja suficiente para a nossa vida a Páscoa do Senhor, para permanecermos livres dos afãs das realidades efêmeras que passam e desaparecem no nada. Que nos baste Ele, em quem se encontra a vida, a salvação, a ressurreição e o júbilo. Então, seremos servos segundo o seu coração, não funcionários que prestam serviço,
mas filhos amados que entregam a vida pelo mundo. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!